Olá pessoal da Casa na Arte, muito obrigada pela companhia e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Sérgio Ramos, né Sérgio? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para falar um pouquinho dessa obra incrível. Olá pessoal, muito obrigada pela companhia. Hoje eu estou aqui em excelente companhia, vou conversar um pouquinho com o artista Sérgio Ramos para que vocês conheçam mais do trabalho dele. Sérgio, muito obrigada, viu, por ter nos recebido aqui. A Casa na Arte hoje está no ateliê do Sérgio Ramos em Tiradentes, que é onde você produz as suas telas ou não, Sérgio? Eu agradeço, a visita de vocês, uma honra estar participando desse programa. E Tiradentes é uma cidade inspiradora, Eu tenho aqui a galeria, eu tenho um ateliê, que fica na minha casa, fica do outro lado da rua, Cada janela aqui é uma pintura, então é uma cidade realmente que inspira e tem, claro, tudo a ver com o meu trabalho, Você é formado em arquitetura já há 30 anos. Como é que esse arquiteto Sérgio se tornou o artista Sérgio? Porque eu acho que tem um pouco de um no outro também, claro, Sérgio? Claro. Na verdade foi ao contrário, A pintura começou antes da arquitetura e eu estava no segundo, terceiro ano de faculdade, eu fiz a minha primeira exposição oficial e não parei mais, Já são mais de 70 exposições. Eu sempre levei em paralelo as duas profissões. Perfeito. Então, mas chegou um momento que a pintura acabou falando mais alto devido à agenda das viagens, as galerias, e chega um momento que você tem que focar na profissão, Sim. E aí a pintura falou mais alto. E aí a gente estava conversando um pouquinho também sobre as suas inspirações, E aí li que você se inspira na literatura, que é a minha área, na verdade, de formação, de especialização na música e tal. Que referências da literatura, Sérgio, você tem? Então, Se lembra, eu gostaria de dividir. Quase todos. Eu adoro os escritores modernistas, Pessoa, leio muito Saramago, Jorge Luiz Borges, Atualmente estou lendo Schopenhauer, que tem muito a ver com esse trabalho de sobreposição das imagens, Você criar um universo através da sua percepção, do seu conhecimento, Então a minha pintura ela tem muito de contar uma história também. Eu até brinco que eu começo uma história, mas quem dá continuidade é quem está observando, porque são figuras sobrepostas, Então você cria um universo muito pessoal de quem interpreta. Claro. Então tem pessoas que descobrem algo que não foi intencional nem para mim também. Então a obra não é mais minha, Claro. Ela é sempre dinâmica, sempre em construção. Você oferece uma base que eu acho de composição e recomposição das formas. Vamos até tentar mostrar um pouquinho para o pessoal, Sérgio, se você puder, falar de uma ou outra, porque quem também procura a respeito do seu trabalho nota que você tem uma influência da Gestalt, Perfeito. Então, como é que vem essa influência, esse paradigma que dá justamente esse efeito, Eu gosto muito de trabalhar com a forma, Como é todo peixe, ele pode virar uma asa de um pássaro, que vira uma folha, pode virar um barco, um balão. Então, e é a ideia da síntese mesmo do desenho. Eu uso uma técnica também quando a gente aproxima da obra, bota aqui a bicicleta, ela sempre passeando pela obra. Eu uso o lado contrário do pincel, eu desenho sobre a pintura. Então, eu não resisto, eu gosto tanto de desenhar que eu desenho enquanto eu estou pintando. Perfeito, então primeiro tem uma base que é da pincelada, Exatamente. Isso, você trabalha com os pincéis e depois você trabalha com que instrumento para dar esse efeito? Eu uso o lado contrário do pincel. O lado contrário. Eu trabalho com esses detalhes enquanto a tinta não secou. Sim. Eu trabalho com várias camadas, da tinta acrílica, então tem que ser no momento correto, que se passar, ela seca, você não consegue fazer esse desenho. Igual a assinatura é a mesma técnica, eu vou tirando a tinta. Então é uma obra que você pode ver de longe e de perto também, você vai descobrir mais detalhes. Sim. E você comentou da Gestalt, a Gestalt é uma palavra muito extensa, Eu trabalho muito com a questão da figura e fundo, principalmente nessa obra aqui, nessas duas, Perfeito. Eu trabalho exatamente com um desenho mais orgânico, e quanto mais a gente vai olhando, mais a gente vai descobrindo. Claro que tem as influências além da literatura, eu gosto muito dos pintores modernistas também, o Joaquim Torres Garcia, tem o construtivismo universal aí. Minha obra é construída aos pouquinhos, então cada linha vai linkando a próxima, eu vou construindo a forma seguinte. Eu nunca sei exatamente como é que vai terminar, Sim. Mas tem que terminar de uma maneira equilibrada, aí eu acho que entra a arquitetura aí, Claro, eu também, Sérgio? E eu acho que a gente consegue notar por essas obras, que é também uma curiosidade minha, parece que você, quando escolhe suas cores, escolhe as mais belas do mundo. Obrigado. Eu, particularmente, gosto dessa composição que você faz.
de cores assim terrosas e muitos tons de azul. Bom. Como é que foi esse início? Porque acabou virando um pouco a tua assinatura. Como é que foi? Essa paleta de cores já vem comigo há muitos anos e é uma coisa muito particular. Eu sempre tenho que acalmar as cores do vinho. Então, o meu amarelo é o ocre, o vermelho é o terracota, o tijolo, que são cores mineiras, né, da terra. Sim, sim. Então, é um colorido que não cansa, né? Então, é uma coisa minha. Cada artista tem a sua paleta de cores, né? Sim, sim. Então, mas eu acho que você observa muito bem, o azul ele entra como realmente um ponto de descanso para fazer, né, esse contraponto em relação a... Porque ele esfria. É um colorido... Um pouco as outras cores que vibram, né? Da profundidade, né? Por exemplo, eu gosto muito de mergulhar. E esse azul, principalmente, ele saiu de um dos mergulhos de profundidade, né, que vai chegando um pouquinho da luz ainda. Que já é um tom petróleo, né? Das profundezas. Um azul esverdeado, um verde azulado. Então, quando você não está pintando, para que o pessoal te conheça um pouco mais, você está mergulhando, é isso? Andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Né? Passeando pela Serra de Tiradentes, eu adoro. A gente viaja muito também, né? Então, sim. Eu falo que quando você conhece outros lugares, isso expande a mente também. Às vezes eu levo minha caixa de tinta também para trabalhar um pouquinho, né? Fizemos assim, ateliê de verão em Trancoso, ficamos ali no quadrado, uma casa, uma delícia, ficamos ali um mês pintando. Então, assim, o sul da França também foi outra experiência incrível. Que então, legal. tem que viajar sempre, né? Mas eu volto correndo para cá para me inspirar e eu acho que é sintetizar essa bagagem toda. Claro. Né? Então, e já que você comentou de França, Sérgio, eu queria saber um pouquinho do seu trabalho fora do Brasil. Como é que começou esse reconhecimento também internacional? Assim, eu acho que assim, é muito devagar. A profissão é muito pé no chão, né? Você tem que dar passos lentos. Mas a partir do momento que você começa a viajar, você cria alguma bagagem incrível, né? Sim. Então, antes da pandemia, nós fizemos em Berlim, na Embaixada Brasileira, também vi quase 40 obras, foi muito bacana, muito visitada a exposição. Depois fizemos Portugal, Porto e Lisboa. Nós fomos em relação ao rótulo de um vinho, lá foi bem interessante. A vinícola escolheu uma das pinturas para virar o rótulo, né? Sim, que legal. Tudo a ver, né? A arte, o vinho, isso. gastronomia. E assim, agora eu estou com saudade de retomar de novo as exposições, né? Agora a pandemia está começando a dar um tempinho, né? Para a gente poder viajar novamente. E fizemos São Paulo também semana passada, também foi bem interessante. Então eu acho que a pintura realmente é levar, né, para o mundo, né? E eu falo que a pintura é para o mundo, né? É igual o filho, né? Tem que sair. Então eu até brinco que assim, às vezes tem uma aquisição da obra, a gente fala assim, olha, manda uma foto para mim depois ela tiver na parede. Sim, é filho bem cuidado, né? Claro. Então, porque é muito bom saber onde está passeando, né, a obra e depois realmente é para o mundo. E para adquirir algum trabalho teu, Sérgio, se for algum colecionador, um cliente assim particular, qual é a forma mais fácil? É pelas suas redes sociais, no teu site, no caso, né? No site, sim. Tem todas as obras atualizadas, né? Está bem atualizado. No Instagram tem as fotos das exposições, né? Então, realmente, as disponíveis estão no site. Fica o convite para vir conhecer Tiradentes, né? É uma boa desculpa para vir passear. É uma boa desculpa, até porque eu vi muitas das imagens e ainda não conheci o ateliê do Sérgio. Quando vim para cá, por exemplo, esse dourado e o brilho da tela, a gente não consegue no digital sentir. Então, eu via muitas cores, o contraste, mas eu não consegui, por exemplo, né, fruir do brilho, né? Às vezes até a textura, o volume, né? Quer ir para outra sala? Então, como eu venho da aquarela, o papel é muito especial para mim, assim, né? O suporte. Mas nesse caso eu uso a tinta acrílica, mesmo que eu trabalho nas telas, né? Nesse papel especial, acima de 300 gramas. Então, cada obra é única, não é uma gravura nem reprodução, né? São todas originais, que depois tem a possibilidade de colocar a moldura. Perfeito, então os desenhos também, né, Sérgio, podem ser adquiridos. Exatamente. E aí o cliente... Pode colocar a moldura, nós temos a molduraria aqui, mas eu gosto de priorizar sempre a obra original, são todas peças únicas, né? E as obras têm esse certificado, né, como obra única, então assinados. Eu falo que a gente adquire pela empatia primeiro, depois tem a valorização da obra, né? Sim, claro. E como eu estou do sul da França, foi uma exposição que eu fiz pela carreira de artista, nós voltamos a trabalhar com eles agora, eles têm a matriz em Aix-en-Provence, e chama carreira porque é o formato quadrado. E é bem interessante, assim, nós tivemos lá fazendo um salão de verão, pintando ao vivo, foi uma experiência incrível, né? Que legal. E reuniu outros artistas do mundo todo. Hoje são 30 eleitos. Brasileiros, quem participou? Só. Que legal. Fui brasileiro lá Você foi representando o nosso país, E
foi muito legal, foi assim, uma experiência única, né? Fiz também com a Roça do Louvre, né? Que legal. Fiz. Então, assim, a gente tem muito contato com galerias fora, então sempre... As galerias, nesse sentido, elas ajudam muito, né, Sérgio? Porque elas trabalham por representação, né? Para poder conectar o artista no cenário. É uma maneira também de mostrar o trabalho, de você conhecer o trabalho ao vivo. Claro. Né? Hoje, pela internet, fala que o mundo ficou muito pequeno, né? Então, na pandemia, por exemplo, nós fechamos, Tiradentes ficou fechado em 5 meses, então nós trabalhamos muito online, né, através do site, então foi muito legal. Mas eu acho que quando você recebe algo em casa é outra coisa. Você vê de perto mesmo. Claro, né? claro. Então isso faz toda a diferença. E pra gente concluir, Sérgio, eu queria te perguntar como é que vai estar o Sérgio daqui a uns anos? Quais os seus planos de vida, inclusive, né? Não só como artista. Sem dúvida. Eu falo que a gente está sempre renovando, principalmente a arte, né, na área da pintura também. Eu acho que é sempre um desafio bom, assim, né? Que você está sempre uma luta boa com você mesmo, né? Sim. Então a ideia é sempre estar evoluindo, aprendendo mais, né? Lendo mais. Sim, lógico. Eu já leio os 4, 5 livros simultâneos, eu tenho uma compulsão por leitura, assim, eu adoro, né? Inclusive eu tenho um detalhe, tem um livro lembra aqueles livros de ata, de reunião, de condomínio, né? Sim, então sim. eu tenho cadernos cheios de palavras ou frases que podem virar uma inspiração para uma pintura. Uma pintura, tá. Eu extraí de um livro e falo assim, essa palavra aqui, ela vai... É um diário, quase de isso, cabeceira, com as anotações. De ideias, né? Sim. Porque eu não faço estudos, eu trabalho direto sobre a tela. Tá. Então, acho que eu já projetei tanto em arquitetura, né? Que Sim, na pintura eu deixo mais você solto. deixa fluir, lógico. Mas é uma maneira realmente, como eu falei, equilibrada, né? Uma maneira que tem um insight, mas ela vai sendo construída aos pouquinhos. Né? Muitíssimo obrigada, Sérgio, por ter nos recebido aqui. A Casa na Arte agradece e até o próximo vídeo. Obrigada.